8.760 horas em 52 semanas. Como usar 365 dias ao seu favor. Esse é o título do livro. Esse é o título. Pelo título, você sabe 3 informações. 8.760 horas são a quantidade de horas que existem em um ano. Né? Aí tem aquele ano bissexto e tal, mas em regra é essa quantidade. Como usar 365 dias? 365 dias são a quantidade de dias de um ano. E as 52 semanas são a quantidade de semanas que existe em um ano também. Então, eu me propus a ler 52 livros nesse ano de 2022, mas aumentou para 62, ultrapassou ao que eu bateu a meta na quinta, vou começar a ler outro já. Justamente, então foi 10 a mais. Então, esse livro, né, que você bem disse aí, o título dele, né, 8.760 horas em 52 semanas, como usar 365 dias a seu favor. Ele se refere a um propósito que eu fiz no ano de 2022, no qual eu me propus a ler 52 livros, mas aumentou para 62, aumentou 10 a mais do que eu tinha proposto. Com essa quantidade de livros, ao final de cada leitura, eu comecei a escrever os resumos desses livros. E com esses resumos eu aglutinei eles, né, juntei nesse exemplar e dividi em 12 capítulos que se referem aos meses de 2022, de janeiro a dezembro. E nesses capítulos eu coloco também personagens contemporâneos, né, pessoas que tiveram uma marca assim, na história, né, e coloco filmes ou documentários que tenha algo engrandecedor para a pessoa e coloco tarefas para que ao final de cada capítulo essa pessoa que esteja lendo faça esse tipo de tarefa. O cara que assistiu um filme desses que estão aqui citados, por exemplo, sim, depois que ele pode assistir antes e ler o livro e depois assistir, é outra percepção? Vai ter outra percepção. O mapa de mundo dele vai ser aumentado, né? Ele vai ter uma percepção diferente, né? Então, em razão disso, a pessoa vai ampliar a mente, né? A mente dela vai ver por outros ângulos e aí vai, né? Cara, eu vou especular ser muita coisa aqui hoje, inclusive sobre os livros aqui em si. Sim. Mas eu acho que, assim, como a gente está conhecendo o livro agora também, eu queria ver que se dá pra gente fazer, por exemplo, aqui você dividiu em 12, né? Um por mês, no caso, assim, dos capítulos, né? Dá pra gente fazer um resumo aqui do que tem em cada capítulo pra gente até divulgar isso e a galera... Dá, né? Sim, vamos falar. Então vamos lá, mês de janeiro, o que rolou nesse mês de janeiro? Aqui tá falando o seguinte... tarefa 1 de 12, leia ao menos um livro a cada mês e após a leitura faça um resumo. Amoldamento 1 de 12, Rui Barbosa de Oliveira, veja o filme Perfume de Mulher, 1992. Isso. Nesse mês de janeiro foi feita a leitura de 5 livros, salvo engano. Deixa eu confirmar aqui. 4 livros foram os seguintes. Salomão, o homem mais rico que já existiu. O Monge Executivo, Anjos e Demônios e Iludidos pelo Acaso, de Nassim Nicholas Taleb. Esses livros se referem, por exemplo, aqui o primeiro, Salomão. Salomão foi o homem mais rico que existiu, descrito na Bíblia, né? Então, desses livros todos que eu li, o melhor de todos é a Bíblia. Tá até aqui. Tem aqui a versão aqui, King James, né? É a versão mais simplificada. Mas é o melhor de todos. Mais interessante? Mais interessante. Se a pessoa quer saber sobre dinheiro, aqui fala sobre dinheiro. Relata sobre o cara mais rico que existiu no mundo, Salomão. A fortuna dele. O cara teve 700 mulheres e 300 concubinas. De dinheiro, eu não sei não, mas de mulher. Eu acho que ele bateu o recorde. De mulher. Uma curiosidade. O cara tinha esse tanto de mulher. Você sabe como que ele fazia para cuidar desse pessoal? Ele pegava escravos e castrava os caras e colocava para cuidar das mulheres. Chamava-se eunucos. Curiosidade bíblica. Caraca. Tá na Bíblia lá. Aí o cara não conseguia, né, dar atenção para todas essas mulheres, mas deixava um eunuco lá para cuidar da mulher. Zelando, cuidando. Mas namorando não namorava não. Capado. Tava castrado. Caramba. Né? Então tem esse aqui, Salomão, né? Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? 3 livros da Bíblia.
E é um cara fora da curva. Mas ao final da vida dele, ele se perdeu, né? Começou a cultuar deuses pagões e tem toda história aí não muito boa do final da vida. O Monge Executivo é um livro de autoajuda aí sobre questões empresariais. Anjos e Demônios é uma parte mais espiritual. É um pastor americano, Benny Hinn, né? Ele fala sobre o mundo espiritual. Às vezes as pessoas acham que não acreditam. Acha que é só historinha. Mas isso é real, né? Na Bíblia já fala, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim não é contra carne e sangue, mas potestades e dominadores das hostes celestiais, né? Então são contra demônios, né? E nesse livro... E agora os pastores não podem nem expulsar demônio mais, né? Nesse livro vai falar muita coisa sobre exorcismo e tudo mais. Você ficou sabendo desse rolê aí? Não. Que agora eles estão votando uma lei que os pastores não podem mais expulsar demônio, porque estão ofendendo a religião. A religião de Ubanda, de raízes africanas. Isso, daquele rolê, entendeu? Eu acho, assim, uma análise jurídica, eu acho que não, porque o Estado brasileiro é laico, né? Então, se começar a dominar essa questão de religiosidade, acaba que, né, vai contra a Constituição, inclusive. Mas, enfim, o livro é interessante. Iludidos pelo Acaso, nasce Nicolas Taleb, é um cara de probabilística, é um matemático, um economista, cara fora da curva, um livro excepcional. Todo mundo deveria ler esse livro. É um livro meio pesado, né, assim, de termos diferentes, livro de quase 400 páginas, mas é bacana. Tem essa figurinha aí do gatinho aí, mas é massa. Aí ler um livro ao menos a cada mês, fazer um resumo, é a tarefa. Amoldamento seria a mesma coisa que modelagem. Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista brasileiro, um dos mais famosos que existiu. O cara era considerado polimata. O que é um polimata? Uma pessoa que domina em várias áreas do conhecimento. Ele era jurista, ele era escritor, ele era poeta, ele entendia de filosofia. O cara foi discursar na ONU representando o Brasil. Só para você ter uma ideia. Pouca coisa, não. Pouca coisa. Ele viveu de 1849 a 1923. Olha aí. Polimata brasileiro, tendo se destacado principalmente como jurista, advogado, político, diplomata, escritor, filólogo, jornalista, tradutor e orador. Representou o Brasil na Conferência de Haia. Foi reconhecido como a Águia de Haia. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. E seu presidente em 1908 e 1919. Então o cara era diferenciado. Dizem que ele foi para a França e colocou uma placa lá, venha a aprender francês. O brasileiro que falava português foi para a França ensinar francês para os franceses. Expert demais, hein? Polimata, né? Polimata é Leonardo da Vinci, são os grandes nomes contemporâneos. O Dom Pedro I era considerado um polimata, um tutor dele lá, o José Bonifácio, que criou ele e instruiu ele, também era considerado um polimata. Então são pessoas fora da curva. E o filme aqui que eu digo é filme Perfume de Mulher. É um filme de 92 com o Al Pacino. O cara um veterano de guerra instrui um adolescente a como lidar com as frustrações da vida. Né? É um filme excepcional também. A nota dele em um site que marca a nota aqui, que é o IMDB, é 8. Cara, esse livro aqui, para indicar... Porque a internet hoje, as plataformas de filme, tá gostoso de ver filme, velho. Você vai caçar, você não tem nada assim. Você sabe o que eu faço? Quando eu vou ver, eu vejo poucos filmes. Quando eu vou ver, eu olho a nota. Tem esse site aqui, IMDB. Ele é uma autocrítica de filme. Então você joga lá. Se o filme é 7 ou mais, eu assisto. Senão, eu nem perco tempo. Só existem 4 filmes nota 9. É o Poderoso Chefão 1 e 2, o Batman, daqueles do Batman lá, e um outro lá que eu esqueci o nome. São 4. Que tem a nota 9. É a maior nota que tem nesse, né? É a maior nota. Aí, séries, tem alguns que tem umas notas acima de 9 também, que é Game of Thrones, tem também Breaking Bad, e aí tem mais outros lá, que eu não me recordo agora.
mas filmes são bem escassos, os que são 9 ou mais. Boto fé. Mês de fevereiro, quais foram os livros que você leu no mês de fevereiro? E todos os livros que você leu tá aqui. Não, esses são partes, né? Ah, é mais que esse. São mais que esses. São 60, né? São 62, é um aqui metro. tem só uns 20? Depois a gente vai falar sobre esses. Os que eu li e resumi aqui, dá quase 1 metro de livro. Aquela foto que tava na Foto. postagem lá, você em pedra, que eu até retirei sua imagem dela. Você tá, justamente. É aqueles livros. Caramba, no dia do nossa, lançamento. Uma pilha dessa altura de livro. No dia do lançamento, eu até coloquei um pano preto lá para dar um ar de. E tirei assim, o povo ficou. Quase 1 metro de livros, né? Então, foi bacana. Eu nunca li nem 10 centímetros, Eduardo. Eu sou um lerdo mesmo, vou te falar, viu? Passando raiva aqui no escritório. Vou ler seu livro. Não, vou ler seu livro. Isso é hábito. E assim, a gente vê as pessoas fazendo e vai. Eu preciso. Não é questão. Assim, eu preciso ler. Porque tem hora que me falta. Tem hora não, muita hora. E eu sou sincero, não fica aqui dando muito que sei as coisas. Falando, assim, não, cara, não sei, me explica aí, me conta. Eu vou aprender então com você me falando, já que eu não li sobre o assunto. Mas faz muita falta, principalmente onde eu tô hoje. Sim. Esse que eu falei, Iludidos pelo Acaso, do Nassim Nicholas Taleb, ele é um livro. O livro que eu mais encontrei palavras que eu não sabia. Cara, eu fiz uma lista lá, dá umas quase 100 palavras que eu nunca nem... Aí você olha no dicionário, é isso. Você entende, pelo menos... Não, hoje eu fui gravar uma advogada. Sim. E aí tô gravando. Ela falou uma palavra lá que eu nem perguntei, né? Tal do juridiquês, né? Não, falou uma palavra lá que eu nem entendi o significado dela, aí eu editei e mandei pra ela, eu tenho que perguntar, agora eu tenho que pesquisar que palavra que é essa pra me entender o que é ela. Por exemplo, aqui ele cita a palavra intrépido. Você sabe o que é intrépido? Não. Intrépido é a pessoa que não tem frescura, ela vai e faz. Né? A pessoa vai com intensidade mesmo, ele é intrépido. Se a pessoa culta chegar e falar assim, você é um intrépido, eu penso que ele tá me xingando. O que você tá falando que eu sou intrépido? É isso, intrépido é você, rapaz. Seu troglodita. Seu troglodita, seu cretino. Isso aí. Mês de fevereiro, o que rolou aqui? O Maior Vendedor do Mundo, O.G. Mandino, um livro muito bom. O Coach de $1 trilhão. Gostei desses temas. Animais, Seu Passado e Futuro, G.H. Pember, que inclusive tem 2 livros aqui do Pember, que eu vou falar sobre eles. Negocie como se sua vida dependesse disso. Também li Um Dia Sem Reclamar, Davi Lago e Marcelo Galup, são autores brasileiros, livro top, Um Dia Sem Reclamar. E aí vamos aqui para as tarefas. Existe Um Dia Sem Reclamar? Alguém consegue? São 2 advogados que escreveram esse livro e eles... Fizeram na prática. Fizeram na prática. Eu reclamo bem, eu quase não reclamo, não me recordo de reclamar de nada. Eu ressignifico, inclusive aprendi com isso, PNL, Programação Neurolinguística. Através da fala, você faz uma trilha nos seus neurônios, no seu cérebro, para contar uma nova história. Né? Então, por exemplo, esses dias atrás, eu estava no mercado, a atendente estava com a cara ruim e tal. Eu falei, o que foi? Você sempre está sorrindo? Um marimbondo pegou na minha perna. Eu falei assim, uai, mas... Você já pensou se você não tivesse a perna e fosse uma prótese? Ela ficou assim, nossa, é mesmo, né? Vou contar uma nova história. Pois é, ué. Então, que bom que você tem a perna e levou uma ferroada de marimbondo, né? Sentindo dor nela aí, né? Se você tivesse a perna e tivesse paralisada, ferroar, você nem sentia. Ou seja, ela está programando os neurônios dela, o cérebro, para uma nova história. Né? Então, isso é PNL. Nesse livro aqui? Nesse livro aí, Joseph O'Connor. Programação Neurolinguística. E o apóstolo Paulo já falava isso, né? Pela renovação da nossa mente. Né? Na Bíblia já fala. Mudai-vos pela renovação da nossa mente. Então, se você está em uma situação difícil, conta uma nova história. Não, é um aprendizado. O Duarte, por exemplo, deve estar pensando ali agora, vou reprogramar. Olha, se eu tenho esse tanto de dívida, né, Duarte? Se nós tá devendo esse tanto, eu também tô com isso na minha cabeça aqui, ó. É porque nós tem crédito, que o povo vendeu... Então, assim, vamos pensar, se não tivesse crédito, né? Ia estar pior ainda, né? Assim, o cara que consegue fazer a dívida, ele consegue produzir. O que é a diferença? Ninguém vende para quem não consegue produzir, né? Porque o que diferencia o cara que consegue fazer uma dívida de 1 milhão para aquele que faz 1 milhão? É só questão de mentalidade.
Porque se ele consegue fazer a dívida, ele consegue fazer aquele dinheiro. Né? Eu tava vendo, tem um cara que eu imagino que ele lê muito também, Pablo Marçal, que ele é bastante referência nisso. Você gosta dele? É do seu perfil ou não? É do meu perfil. Depois eu vou falar uma história dele. Rapaz, no final eu vou falar sobre o Pablo Marçal e esses livros. Ler livro eu não leio não, mas o que aparece desses trem pra mim na internet é toda hora, sabe? E aí ele falando, cara, todo mundo aqui, o mais burro de vocês, consegue fazer 1 milhão em um ano. Sim. Consegue fazer. Qualquer um de vocês. Por que você precisa fazer 1 milhão? Você precisa disso, daquilo outro. Mas eu vou dar um jeito mais simples pra você aqui, ó. 1 milhão, você precisa de fazer 12 vendas. Talvez eu erre o número aqui agora. 12 vendas por dia de R$208. É isso aí. Não sei se é esse número exato. É mais ou menos mais ou menos isso, né? Então, se você pegar 12 clientes e vender por dia de R$208... Durante 365 dias. Faturou 1 milhão. Faturou. Agora, o que acontece? A pessoa não acredita. Se a pessoa não acredita, não vai acontecer. Eu até tenho um colega meu que eu até mandei esse rios dele. Ele ficou rindo, né? Tá, e vai comer que jeito, ok. Ficou zoando, né? Aí, simplificando, o que é 1 milhão? É um produto seu que vale R$1.000 para 1.000 pessoas. Dá 1 milhão. Aí, ou então você faz um de 500 e entrega para 2.000. Aí vai falar, eu ganhei 1 milhão? Não, mas tem um custo. Mas você fez 1 milhão. Você já sabe como chegar a 1 milhão. Aí se você quiser mais, você só dobra. Ou triplica, ou quadriplica. Ou aumenta a equipe. Ou aumenta a equipe, né? O que os milionários alcançam 1 milhão? Porque tem gente. Não é a força de trabalho de um, mas de várias pessoas. A Amazon tá aqui nos livros aqui, ó, as cartas de Bezos, Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, faz isso. Aí, o volume de trabalho do cara é milhares de pessoas. Acho que ele não tem milhões de funcionários, mas tem milhares. Espalhado no mundo todo. E eu pelejando aqui, ó. Mentalidade. Conseguir trazer mais movimento, mais gente pro seu negócio é positivo. E eu, na minha cabeça, era o seguinte, tem que ser só eu. Não, a gente tem essa falsa ideia. Não é? Eu acho que todo mundo leva um tempo para entender que não é assim. E assim, o pior é você recrutar pessoas que estão no mesmo caminho, né? Tem a mesma percepção, a mesma mentalidade. Isso é que é complicado, né? Porque hoje a pessoa não quer se expor. Por exemplo, vim aqui é me expor. Às vezes eu posso dar um branco aqui, gaguejar e aí? Né? Você tá aqui, né? Eu tô aqui, eu tô me expondo. Tô na cara a tapa. Será que todo advogado, vamos aqui para a área profissional, eu digo que eu me mantenho, eu estou advogado. Será que é todos que teriam essa coragem? André, vamos fazer um podcast, vou escrever um livro aqui e tal. Né? Não é todo mundo que tem essa ambição. Né? Já foi vários advogados que eu falei, vamos lá no podcast? Não, vou não. Deixa eu chegar lá... O povo fica falando, trem. Preocupado com a opinião com a opinião alheia, né? Se você for preocupar também, não vai. Uma semana os caras esquecem um acontecimento. Aconteceu um fato ruim aqui hoje. Daqui uma semana já acontece outro e já esqueceu esse. E aí? Aconteceu várias coisas nesse podcast ano passado aqui que eu vou falar pra você. O cancelamento foi brabo, viu? E hoje essa questão do cancelamento é normal. Eu trato o cancelamento até como positivo. Você aprende, né? Hoje, cancelamento pra mim é positivo. Você aprende muita coisa, né? Sabe? Claro que é desgastante. Sim. Não deixa de ser desgastante. Aí mas já entra aqui de novo a PNL. Usar a programação neurolinguística. Né? Por exemplo, eu ano passado... Não, esse ano e o ano passado eu dei aula na FAI, né? Eu fui professor lá de turmas do direito e aí... eu usei um exemplo desse livro aqui. Esse livro, As Eras das Máquinas Espirituais, Rory Kurzweil. Eu usei um exemplo dele lá. E os meninos se ofenderam. Qual que era o exemplo, você lembra? Eu lembro. Eu falei que a inteligência artificial vai chegar a um ponto que as pessoas não vão querer fazer conjunção carnal, sexo, como é feito hoje. Vai ter um holograma, as pessoas vão fazer as sensações ali e não vão querer sair de casa, vão usar, como se diz, uns esqueletos, né, de filmes e as relações vão esfriar. Né?
professor, você tá doido, não vai acontecer isso não, que não sei o que e tal. Eu falei, olha só, a mulher que tem uma relação, a primeira relação, ou sofreu um abuso sexual, por exemplo, ela tem um trauma. Ela nunca vai conseguir chegar a um orgasmo, chegar a uma sensação ali de entrega, né, numa relação. Porque ela tem um trauma que ocasiona aquele trauma no cérebro dela, né? Agora, nessa ilusão de ótica ali, de inteligência artificial, ela vai sentir sensações que nunca sentiu. Ou seja, ela vai querer, ou o homem também, querer aquilo e não o tradicional. Aí eu falei, não estava prestando atenção, mexendo no celular. Eu falei, não, mas eu não vou adentrar mais nesse assunto aqui porque vocês não estão preparados para isso. O menino apelou, achou que eu estava falando mal deles, que a capacidade deles era pouco e tal. Foi lá na secretaria e reclamou. Eu tive que pedir desculpa, ó, pessoal, era um exemplo e tal. Hoje em dia tá gostoso, né? Meninada tá tudo... Mas e aí? Isso aqui... Hoje em dia já existe esse já rolê existe, aí, ué. já. Com esses sites de pornografia, já é uma situação disso, não? Também, né? Aqui fala um exemplo também das crianças, o que elas vão fazer? Elas vão ter um holograma que vai criar um personagem como um urso, um desenho animado, e esse personagem vai fazer o quê? Por exemplo, vai ler para eles, vai fazer atividades que o pai ou a mãe faz, né? Então, eles vão achar melhor substituir o ser humano para uma inteligência artificial, um holograma, alguma coisa nesse sentido, né? Aqui fala, por exemplo, também, ele dá um exemplo. O computador, ele, quando ele surgiu, a capacidade de armazenamento dele era irrisória. Era um disquete, um trem, né? E ele foi evoluindo, hoje é gigabytes, terabytes, e aí vai, né? Vários terabytes. Vários, né? E o carro, ele faz uma comparação com o carro, com o automóvel. O automóvel, quando surgiu o computador, mais ou menos na mesma época, sempre fazia entre 10 a 20 km por litro. O computador evoluiu exponencialmente. Você não consegue nem mensurar a evolução que houve, né? E o carro ainda continua fazendo essa quantidade de quilômetros, né? A evolução ele não acompanhou, né? E então, se fosse acompanhar, os carros tinham que estar voando hoje, e ir no espaço e tal, né? E não faz isso. Então, o que está por trás disso? Será que é um acordo entre as concessionárias, as empresas para não, vamos frear aqui para não exponencializar, né? Então, cara, um livro desse é interessante. O que você falou, eu sou pai do menino de 2 anos e meio agora, Joaquim. Sim. E, tipo assim, você escutar ou ler, quem sabe, cientificamente, né? Uma situação dessa falando científica, especificamente, né? Através de estudos, né? E falar assim, cara, vai acontecer isso. Eu acho que até a gente se autoanalisa sobre a atenção que a gente tá dando para os nossos filhos. Tem estudos que dizem que a geração atual ela vai ter o QI menor do que a geração anterior à nossa. Porque a tendência a nossa geração ultrapassar o conhecimento dos nossos pais. Dizem que essa geração não vai ultrapassar. Porque você viu nesse livro? Nesse livro também. Esse livro aqui, você não consegue achar ele mais em novo, né? Eu tive que comprar ele em sebo, no estante virtual. Ele parece que foi R$300 na época. Você comprou ele já usado? Já usado, ele não existe mais. É edição de colecionador. Ele é quase 500 páginas. Esses grifados aqui foi você? Foi eu. E fala muita coisa interessante. Tem um livro também, você falou sobre educação de filhos, tem um livro sobre questão das redes também, se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele explica a experiência da criança nas telas. O que isso causa na mente da criança. Vale um estrago violento. Visual. Os engenheiros de softwares do Vale do Silício não deixam seus filhos usar as telas até os 5, 6 anos de idade. Eles não deixam. Porque eles sabem o que acontece nos neurônios, no cérebro da criança. E é comprovado. Comprovado cientificamente. Mas quero ver o pai não deixar na hora que o menino tá chorando ali, gritando e tal. Tem que ter um treinamento, né?
Tem que ter um treinamento. Hoje em dia é muito difícil, irmão. É difícil, é. Porque você... A influência dos coleguinhas... Tem filho? Não, ainda não. Então você não sabe o que você tá falando nesse sentido aí, não. Mas na hora assim... que você tem um menino dentro de casa, por exemplo, lá em casa nós tem 3. E os 3, tipo assim... Só que eu não posso nem falar nada dos 3, porque eu também sou muito viciado Você não em dá tela. Eu não dou uma descansada, exemplo. irmão. Eu não dou um exemplo disso, porque eu trabalho com isso e na hora que eu não tô trabalhando, o meu lazer é nisso. É isso. Entendeu? Então como que eu, né, vou lá e falo assim, para com isso daí? É complicado, porque são hábitos que a criança ela não vai... Eu tô falando aqui porque foi a criação do meu pai, eu e meu irmão. Somos 2. Sim. A criança e a gente faz o que a gente vê o adulto fazer e não o que ele fala. Né? Se você fala, mas não faz, a criança... Não adianta, né? Não adianta, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns hábitos de saúde, exercício e tal, e é uma rotina. Eu não como açúcar. Se for lá em casa, não tem açúcar. Eu chamo ele de veneno branco. Mas você não come nada Nada que que tenha? tem açúcar. Só fruta? Só fruta. Sério, Sério. cara? Lá em casa não tem. Se for aqui em casa, aqui em Porá, não tem. Café não, sem açúcar? Sem açúcar, tudo sem açúcar. Não tem bolo? Nada de trigo. Não como trigo, não como açúcar. Tá vivendo pela graça. Tudo natural. As pessoas falam isso, mas você sabe que não. Acostumei. Tem muita opção, né? Tem, por exemplo, você coloca algo que é industrializado, eu não consigo. Meu organismo já não consegue mais. É coisa natural.